Você vai ver a partir de agora a primeira parte da entrevista da Ana Hickman, uma entrevista corajosa, falando sobre a agressão que ela sofreu do marido. O assunto vai ser abordado agora em profundidade, em detalhes. Acompanha porque Ana Hickman falou pela primeira vez em conversa com a apresentadora Carolina Ferraz. Ela é uma das mais queridas apresentadoras do Brasil. Uma mulher linda, bem-sucedida, mãe amorosa e vítima de violência doméstica. Ana, eu queria começar a nossa conversa já indo direto ao assunto. Eu queria saber o que de fato aconteceu naquele dia. É difícil reviver algumas coisas, mas agora dá pra falar sem chorar. Já chorei muito, acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas e principalmente eu nunca pensei que fosse ter uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. Eu já tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. E parece que isso não vai acabar tão cedo. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha. É uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele está acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. A gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. No último dia 11 de novembro, Ana foi à delegacia registrar queixa contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. Houve, de fato, agressão? Sim. Seu filho presenciou a agressão? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim. Qual foi o nível da agressão que você sofreu, Ana? Se é possível descrever isso? Lógico que sim. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira. E que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu estava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou me continuar mentindo para ele como você está fazendo, que fez tanto tempo para mim. A gente precisa conversar e prepará-lo, porque mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. E exatamente esse motivo de admitir os problemas que ele não gostou. E isso, a briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele começou a falar comigo, e nessa o Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo parem de brigar, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. E aí o Alezinho levanta da mesa, ele corre pra piscina, tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra acalmá-lo, e o Alexandre segue o Alezinho na parte da piscina. Tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Alezinho, calma, filho, vem cá, o papai vai conversar com você, sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira, para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Foi aonde eu pedi pra essa pessoa levá-lo pra parte de trás da casa. O Alexandre voltou pra mim, começou a gritar, os gritos começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu tava descompensada, que eu tava inventando coisas. E aí eu olhei pra ele e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora, você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio, sim, pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei.
E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que estava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar... Não sei se ele não estava acreditando que eu fosse fazer isso, mas ele tinha esse hábito de quando ele estava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força para eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, sim, para quem... A força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro, chama a polícia, 190. E a minha cozinha tem uma porta de correr, e quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar para poder tentar... Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, que eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu estava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço. Ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento. Eu botei o telefone em cima da mesa e ele tentando... Eu vi que ele foi em direção à cozinha e ele gritava assim, larga esse telefone. Eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela. Ele só parou quando eu liguei 190. Foram 3 toques. A policial atendeu do outro lado. Ainda bem que existe 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. O Alexandre ficou muito alterado. Você acha que a sua relação já era tóxica? Sim. Há muito tempo? Sim. Há bastante tempo. E eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas... As pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você está errada. Que você que está desequilibrada, está trabalhando demais, está cansada. Não, ele está só te protegendo. Nossa, eu via muito isso. O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade de falar comigo, nossa. Com quem estava ao redor, muito. Ana Hickman se casou com Alexandre aos 16 anos. Ele tinha 26. São 25 anos de casamento. Mas ela diz que a relação estava muito difícil. O que é isso, filha? Então a história das dívidas é de fato verdadeira. Existe, sim. Você sabe qual é o valor dessa dívida? Não faço a menor ideia porque eu ainda não cheguei no fundo. Ainda há coisas a serem descobertas. E o motivo de eu não saber é porque a gente sempre dividiu isso muito bem e não é novidade para ninguém, que eu sempre deixei claro. Dentro da nossa empresa, ele era a parte de administrativo e financeiro. Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design, marketing. E nunca foi novidade, nós nunca... Eu nunca tive problema com isso porque a gente saiu do zero. No dia da agressão, isso veio à tona. Naquele sábado eu olhei para ele e falei assim, para de mentir para o nosso filho, para de mentir para mim. Eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, fala a verdade, o que está acontecendo. E aí foi assim que tudo isso aconteceu. Dias antes, eu achei coisas no escritório que ele não esperava que eu fosse chegar mais cedo. Eu tomei atitudes ali dentro, depois das coisas que começaram a sair dos escritórios de advocacia dos bancos. Quando aquilo saiu, primeiro me machucou muito, eu me senti muito envergonhada. Falei, gente, eu trabalhei a minha vida toda, eu vim do nada, vim da roça, eu construí isso tudo, eu nunca devi nada pra ninguém. E agora eu tô devendo pra banco. Poxa vida, isso tá fácil de resolver, por que tá chegando até aqui? Qual é? Não é vergonha alguma vender uma casa, um apartamento, resolve. Agora, não fica nisso. Só que eu comecei a achar mais coisas. E foi aí que ele não gostou. E foi aí que eu mexi onde eu não devia. Você pode revelar que coisas são essas, Ana?
Eu ainda não posso entrar em detalhes, porque a investigação toda está correndo sob sigilo. O que eu posso dizer é que sim, teve uma quinta-feira, a quinta-feira que antecedeu essa situação toda, essa agressão dentro da minha casa, eu encontrei documentos, eu encontrei cheques, eu encontrei muita coisa que algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar para que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas. Valores que eu me deparei, eu falei, não é possível. Se isso aqui passou por aqui, por que tudo isso está acontecendo? E aonde está isso? Onde foi parar esse dinheiro? E isso foi só o começo. E quando eu o questionei, o que é isso? Você não vai me explicar? Foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo. Isso é ser normal. É, isso. Na sexta-feira seguinte, eu passei meu dia trabalhando, do jeito que eu sempre fiz. Comecei às 6 horas da manhã. Quem me acompanha sabe que eu sempre fui uma apaixonada pelo meu trabalho. E lá no começo do ano eu percebi que as coisas estavam mais apertadas. Falei, bora, o meu papel é ajudar, o meu papel é trabalhar. E o faturamento realmente começou a cada vez mais forte. Eu falei, poxa vida, como pode? A empresa que é o pilar central, que está na mão dele, é a única que não tem custo, porque não tem nada, só entra, mas não é nada suficiente. Família, para mim, sempre foi a coisa mais importante dessa vida. Mas quando eu percebi que as coisas estavam erradas e que a gente corria perigo, eu não hesitei em pedir ajuda. Mesmo quando muitos, depois daquela ligação, ainda tentaram me convencer de não ir para a delegacia, no dia seguinte também. Hoje eu entendo, porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram ou vão passar ainda. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. Dá vergonha, muita, de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar pra você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Fui fazer radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucada. Sim, eu acredito. Ana confirma que na ida à delegacia não pediu medida protetiva contra Alexandre. 2 pessoas naquele dia foram importantes para me incentivar. Um dos meus advogados que eu liguei e contei o que estava acontecendo. Ele falou assim, se você sabe que quando você entrar lá, você vai fazer até o fim, né? Eu falei, eu sei. E a delegada, que esteve sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu sentada naquela cadeira dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino. Ana confirma a separação do marido. Ela entrou com pedido de divórcio na última quarta-feira. Vocês estão se divorciando de fato? Sim. Você já deu entrada? Muita gente achou que eu estava quieta desse jeito porque eu ia voltar atrás. Não. Você já deu entrada? Pela Maria da Penha. A lei está para nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso. E tantas outras que também foram vítimas. Eu cansei de dar... Eu dou notícias sobre isso todos os dias dentro do Hoje em Dia.
A lei é cada vez mais forte. Ela me protegeu, sim. Existem muitos gatilhos de proteção. A maior preocupação de Ana é o filho Alexandre, de 10 anos. Como está seu filho, Ana? Chora muito. Muito. Eu não vou falar nada pro meu filho porque eu quero que ele, quando crescer, tire suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho, que eu carrego. Ele não sabe que eu tô aqui gravando essa entrevista com você, mas é engraçado que ele chegou e ele veio do quarto dele, ele trouxe 2 carrinhos pra minha mão, os favoritos dele, falou assim, ó, toma, mamãe, é pra te dar sorte hoje. Ele sabe que vocês estão se separando, mas ele não sabe o motivo exatamente. Ele sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe que havia uma relação tóxica? Ou ele percebe? Percebe. Não era assim que eu tinha imaginado a minha família. Forte e serena, Ana Hickman agora quer seguir e olhar pra frente. Ai, tô feliz que agora eu consegui falar. E que eu precisava me cercar de segurança primeiro para poder falar. Emocional, jurídica também e física. Agora eu consigo falar. Por isso que na segunda-feira, quando eu voltei, e aliás o pessoal aqui foi muito carinhoso comigo, do mesmo momento, quando eu entrei na emissora, todo mundo falou assim, você tem certeza? Eu falei, me deixa voltar. Eu preciso me sentir forte e acolhida. Trabalhar é bom. Muito. Trabalhar é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti abraçada pelas pessoas, assim, porque elas me respeitaram quando eu disse, eu não tô pronta para falar. E agora, eu consigo. Como você pretende administrar essa situação? Essa vai ser a parte mais difícil, porque eu ainda não sei por onde recomeçar. Mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro. Não tenho medo de uma série de coisas, porque eu sou de família humilde, ouvindo nada. Então, se deitar, beijar o chão, arregaçar as mangas e levantar e continuar, isso eu já estou fazendo. E é isso que eu quero que todo mundo entenda, que todas nós podemos fazer isso. Sei que em algum momento mais coisas terão que ser ditas, mas eu só posso fazer isso quando a justiça provar. Mas se a minha coragem servir pelo menos para que outra também se encoraje para parar com isso, para dar um basta, eu já vou ficar feliz. Ninguém merece ser torturada, de nenhuma forma. E não estou dizendo isso para desmerecer o relacionamento, a família ou a figura do homem. Eu estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. E eu quero que as pessoas saibam que a mesma Ana verdadeira que eles sempre encontraram, que lutou pela família e acabou protegendo um relacionamento que não era de verdade. Quero que elas saibam que eu vou continuar cada vez mais verdadeira. E por ironia do destino, uma causa que eu sempre apoiei, que a causa da mulher não é de hoje. Eu tive que sentir na pele e saber que eu também fui vítima, para me dar mais vontade ainda de querer apoiar as outras e continuar lutando por isso. Eu queria muito que esse pesadelo acabasse logo, mas eu sei que não vai. Muito obrigada. Eu ainda vou contar um outro final dessa história. Obrigada mesmo. Obrigada. O advogado de Alexandre Corrêa enviou uma nota de defesa. Declarou que o empresário não possui arma de fogo e que nunca agrediu ou ameaçou Ana Hickman em 25 anos de casamento. Disse ainda que a inocência de Alexandre será comprovada ao final do processo e que o filho deles é a única vítima deste episódio conjugal. A defesa também nos enviou uma certidão de antecedentes criminais de Alexandre, mostrando que não existe nenhum registro contra ele. Essas são as imagens do raio-x do cotovelo esquerdo de Ana Hickman.
O laudo confirmou que a apresentadora sofreu lesões corporais leves.